estarmos junto com vocês de novo, né? É uma alegria, principalmente que hoje nós passamos um tempo a mais juntos, né? Logo depois das 8 horas já nos encontrarmos juntos aqui embaixo, né? Na igreja, momentos que a igreja precisa disso, a gente precisa disso. A amizade aumenta, o carinho aumenta, a gente precisa disso. Você tem problemas? Quem não tem problema? Levanta a mão. Opa, você tem problema? Eu vi sua mão. Não, você estava abaixando a mão, estou brincando. Ninguém aqui tem problema, né? Tem? Eu estou vendo vocês tão calmos, tão serenos. Estou vendo o Tony ali tranquilo, com uma paz. Ninguém tem problema, né? O Bahia está tão tranquilo aqui, ó, com uma paz. Ninguém tem problema. Não. Olha. Ninguém tem problema. Então tá bom, vou mudar a pergunta. Quem tem problema? Tu. O Mateus não tem problema. Irmãos, todos nós temos problemas. Uns maiores, outros menores, mas temos problemas, né? Então vamos lá. São Marcos, capítulo 4. São 6 versos somente. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Moisés, eu vou citar alguns textos, se você puder jogar aí pra gente, para poder não ter que abrir a minha Bíblia toda hora. Eu cito porque a nossa Bíblia já está, né, aí em cima, tudo bem? Então vamos lá. Todos encontraram? Olha lá, ó. Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35, a partir do verso 35. Posso até fechar minha Bíblia, né? Preciso de... Minha Bíblia é muito cheia de papel, está velha, está quase caindo aos pedaços, então eu tenho muito cuidado com ela. Se eu abrir a Bíblia aqui, vai cair um punhado de papel no chão, e os irmãos vão ter que pegar um bocado desse lado, outro bocado desse lado, então quero evitar que isso aconteça, né? Então, olha, versículo 35. Confere com vocês, o que o Moisés está colocando aí é verdade? Não é uma Bíblia de Moisés não, né? É o que vocês têm na Bíblia de vocês, né? Se não fosse, fala aí que Moisés vai se virar lá em cima. O texto diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes quem? Jesus. Passemos para o outro lado. Qual é o próximo verso? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Próximo verso. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Algumas traduções um pouquinho diferentes, e eu gosto da outra tradução, que diz que a água já estava entrando dentro do barco. Quando a água está entrando dentro do barco, você se prepara para poder afundar. Ou então afunda o barco e você nada, certo? Próximo verso. E ele quem? Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no. A minha Bíblia diz assim: e ele estava na polpa, dormindo em paz. Eu gosto dessa. Dormindo em paz. Porque não existe nada melhor do que você poder dormir em paz. Nós estávamos conversando na mesa ali sobre a questão de dormir. E tem algumas pessoas que gostam de dormir. E faz bem a saúde. É para dormir. Eu tenho inveja daqueles que gostam de dormir bastante. Eu não gosto de dormir muito. A minha filha, quando era pequena, ela dizia assim: Belinda, vai dormir. Fala, pai, eu não quero dormir. Porque se eu dormir, eu não posso brincar. Entende? Então tem algumas pessoas que não gostam de dormir. E aí? Despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Na minha Bíblia diz assim: Senhor, não se importa que nós venhamos a perecer? Um pouquinho diferente, mas eu gosto da não se importa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Porque estáis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uau! Quem de nós que fica cobrando a gente, às vezes a gente se cobra: nossa, minha fé está tão fraca. Eu peço tanto a Deus, mas não acredito que Ele vai
resolver aquilo que eu estou pedindo. E há um texto que eu gostei muito que está aí nos Evangelhos, que uma mulher disse assim: Senhor, por favor, me ajuda na minha falta de fé. Quem não precisa de ajuda para acreditar mais em Deus? Todos nós precisamos. Uns mais, outros menos, mas precisamos. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu perguntei para vocês: quantos têm problemas? Todos temos problemas. E eu vou te dar 3 razões pelas quais as tempestades acontecem na vida nossa. A primeira razão é porque nós temos um inimigo que é inimigo de Deus. Sendo inimigo de Deus, ele ataca você, que é a menina dos olhos de Deus. Experimenta enfiar o dedo no teu olho e deixar lá bastante tempo. Não vai ficar muito tempo. Então veja uma coisa: quando Satanás ataca você, ele está atacando o quê? Está ferindo a menina dos olhos de Deus, o lugar mais sensível de Deus. Quando você tem um problema, lágrimas caem dos olhos de Deus. Você acredita nisso? Eu creio. Porque quando um filho nosso está doente, passando por problemas, a gente sofre com eles, verdade ou não? Deus permite também dificuldades para que nós sejamos provados e para que nós sejamos aprovados. Em outras palavras, as dificuldades, os problemas vêm sobre você e sobre mim, para que o nosso caráter possa melhorar. É o que diz o livro de São Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. E ele diz assim: não estranheis o fogo estranho que arde entre vós. Então não estranha não fica com raiva não fica com raiva. Tem pessoas que ficam com raiva de Deus por causa dos problemas. Não fica com raiva não. Tem pessoas que abandonam a Deus por causa dos problemas. Não fica com raiva de Deus, não abandona a Deus. Se você está com problema, a melhor hora para abandonar a Deus não é esta hora. Se você pensa que existe uma hora melhor para abandonar a Deus, é quando tudo está muito bem. E muitas pessoas abandonam a Deus quando tudo está muito bem. Mas abandonar a Deus quando tudo está mal, não. Se você pudesse, se você tivesse o direito de abandonar a Deus, se fosse para o seu bem, não seria no momento da tragédia. E a outra razão é porque Deus disciplina e repreende aqueles a quem Ele ama. Você crê que muitas provações que você recebe, talvez é porque você se acomodou na fé, talvez é porque você não está vivendo de acordo com aquilo que Deus está querendo. Então Deus faz o quê? Deus dá um puxão de orelha. Um puxão de orelha em você. Quando o menino está fazendo uma bagunça, o que o pai faz com o filho? Repreende. E lá no Brasil, puxar a orelha. Aqui, se tocou na orelha, já vai para a corte. Mas lá no Brasil, puxava a orelha, pegava aquela varinha boa lá, né? Aquela varinha lá, compridinha, fininha, assim, dava umas varadinhas na perna. Irmãos, não é porque quer machucar, é porque quer o quê? Restaurar, quer educar, quer ensinar, quer o bem da criança. Então, irmãos, Deus usa. Eu quero deixar claro para você uma coisa: o mal que vai a você não é Deus que causa. Nunca será Deus que causa. Mas Ele vai permitir que o mal dá uma chicotadazinha em você. Não com a intensidade que Satanás queria. Percebe? Satanás queria dar no pescoço. Deus fala: não, só vai dar nas pernas. Satanás queria dar na tua cabeça. Deus fala: não, só no lado assim que não dói tanto. Né? Deus permite porque Ele quer recuperar você. Ele quer recuperar a gente. Satanás ataca e Deus defende, mesmo com o mal que parece ser uma desgraça para você. É uma defesa de Deus para você. Deus, Ele tem o poder de reverter o mal em bem. E eu já vi muita gente. Existe um verso que não estava no programa, mas um verso lá do livro de Salmos 119,
que fala sobre a aprovação, que Deus nos permitiu ir lá no lamaçal, apanhar no lamaçal, passar por um momento de dificuldades, para que Ele pudesse nos recuperar. Está lá no Salmo 119, um verso mais ou menos assim. Deus, Ele tem a capacidade de reverter o mal que está sobre você em bênção. Olha bem, esse é o Deus que você conhece, esse é o Deus que eu conheço. Alguns pensam assim: eu aceitei Jesus, oh maravilha, agora acabaram os problemas. Irmãos, eu tenho a Meire fala comigo assim: Chagas, você assusta o pessoal. Porque logo no começo, tem alguns aqui que podem me desmentir ou então me confirmar se eu falei correto ou não com eles. Aquelas pessoas que estudaram a Bíblia comigo, que estão aqui, eu fui bem claro com eles logo no começo. Passar de uma coisa? Tua vida é boa? Tua vida é difícil? Vai piorar. Lembra? Alguém aqui? Lembra? Não precisa levantar a mão nem nada. Vocês lembram, né? Lembra que eu falei? Irmãos, quando você aceita Jesus, piora as coisas. Em uma perspectiva, piora as coisas. Você agora, quando você aceita Jesus, você rejeita o diabo. E o diabo fica louco. Ele fica louco. E ele agora vai trabalhar em cima de você. Ele agora não vai te dar paz. E muitas pessoas dizem assim: eu aceitei Jesus e agora então eu vou viver as 1000 maravilhas. Não irá acontecer. Não vai acontecer. A vida do cristão é como o mar. Existem águas tranquilas, mas existem muitas ondas altas e perigosas. Assim é a vida do cristão. Às vezes é um mar calmo, mas às vezes são ondas fortes e ferozes que podem nos levar a sucumbir. O cristão sem problema é bom ficar alerta, tá? Se você chegar um momento da tua vida que você está tendo paz como um rio para sempre, sabe aquele rio que não mexe nada? Qual é o rio que nem mexe quase as águas? Hã? O Mar Morto vocês falaram, mas eu lembrei de umas lagoas lá da Penha do Norte, lá no Brasil, umas lagoas assim que no fundo dela é só lamaçal. Não mexe nada, não tem vida, não tem nada. O cristão que vive assim, ele não tem atração nenhuma para as pessoas. Você percebeu? A Vânia conhece a área de Conselheiro Bueno, né? Ela morou lá, né? Ela é de lá, né? Então, a Vânia sabe o que eu estou falando. E lá não é só o mar, não é todo lado é morro. O Ari que o diga, né? Irmãos, a vida do cristão não pode ser sem problemas, não. Tem que ter problemas. Que graça é essa? O cristão que não tem problemas, ele quer ir para o céu? Para que céu? Aqui já é céu. Tem algumas pessoas com os problemas que tem, com as dificuldades que tem, vivem uma vida tão boa que ele pensa assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de céu. O céu já está aqui. E aí eles pegam até aquela música e dizem assim: o céu é aqui. Não tem uma música que canta assim? O céu é aqui. Mas o céu não é aqui não. O céu é aqui quando você tem Jesus. E quando você tem Jesus, o céu se torna céu. Mas é um céu com problemas. Um céu imperfeito. Para você alcançar o céu perfeito. Então você tem que passar com dificuldades aqui para se preparar para o céu onde não haverá mais dificuldades. Ali é paz para sempre. Agora, o cristão que também só tem problemas, irmão, desconfia. Sabe os irmãos que vivem numa pindinga o resto da vida? Só problema, só dificuldade, só problema, só desgraça, só tragédia. Desconfia. Pergunta para Deus o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando Deus está no controle, nada fica descontrolado. Existem pessoas que são todas descontroladas. É problema, 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 problema. O dia que não tem problema, tem mais problema. Então desconfia. Se você não tem problema, desconfia. Se você tem só problema, desconfia também, pergunta para Deus o que está acontecendo. Tá bom? É uma coisa assim, mais ou menos no meio, né? E muitas pessoas têm a tendência de pensar assim: já que eu sou cristão, eu não tenho problema. Porque problema é para os ímpios. Parece que os ímpios têm um emblema aqui na cabeça que diz assim: eu não pertenço a Deus, os problemas pertencem a mim.
Não é verdade. Sabe por quê? Porque o salmista, no Salmo 73, ele diz assim: olha, Senhor, eu quase resvalei os pés, porque quando eu olhei para o ímpio, ele estava melhor que eu. E existem muitos de nós que estamos vivendo no meio de pessoas que são ímpias, são ruins, são cruéis, e eles estão melhores de vida do que nós. Então você não pode pensar que o ímpio não recebe algumas coisas boas dessa vida. Mas aí quando você compara ele com você, o que você diz? O ímpio, no final, não vai haver nem restolho e nem sabugo. Não vai sobrar nada. E você vai sobrar o quê? Tudo. Você vai ter uma eternidade. E quando você lá no céu olhar para os problemas que você passou nessa terra, você vai dizer assim: não foi nada. Não foi difícil alcançar os céus. E aí agora no versículo 35, né? Se Moisés quiser voltar aí, o versículo 35, Jesus diz assim: vamos para o outro lado. Qual a lição que você tem aí? Qual a razão que você tem aí nesse verso para não temer? Sabe qual é? Quando Jesus disse: vamos, obedeça. Acredite, tenha fé. Sabe por quê? Porque ele disse: vamos para o outro lado. Se Jesus disse: vamos sair daqui, desse lado do barco, com o barco, e vamos entrar no barco e vamos para o outro lado, sabe por quê? É porque mesmo com as tempestades no meio do rio, no meio do mar, ele iria chegar aonde? O barco ia chegar lá. Então acredite que um dia você aceitou uma verdade, que não é só para começar nessa verdade, não, que Jesus está com você dentro do barco e que Ele está te convidando para chegar lá na Canaã Celestial. Você vai chegar lá, se você estiver junto dele. Você vai chegar lá. E a Bíblia diz que existem razões para você acreditar. Vamos, irmãos, chegar lá. Jesus disse: vamos chegar do outro lado do barco. Uma razão para você não temer nessa vida. Sabe? O versículo 37 mostra para uma outra razão pela qual você pode chegar do outro lado. Uma razão pela qual você não vai temer. O verso 37 diz assim: olha, Jesus estava no barco. Com Jesus no barco, tudo vai estar no controle. Tudo vai estar bem. Jesus estava no barco. Mas mesmo a presença de Jesus no barco, olha, irmão, que lição que nós temos que aprender aqui? Mesmo a presença de Jesus na tua vida, na minha vida, não vai fazer com que os problemas desapareçam. Eles vão aparecer. Jesus estava no barco e o que foi que aconteceu? As ondas foram fortes, os ventos foram fortes, se ameaçaram contra o barco e chegou até entrar água dentro do barco. Mesmo Jesus estando dentro do barco. Por exemplo, a Bíblia diz assim, São João capítulo 11, versículo 1, diz assim: Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Lázaro morreu. Jesus amava. A Bíblia diz, poucas vezes fala que Jesus amava este, ou aquele, ou aquele, ou aquele. Mas diz com respeito a Lázaro, Maria e Marta. Jesus frequentava a casa de Lázaro. No entanto, um dia Lázaro morreu. Qual a lição que nós temos para nós aqui? Irmãos, mesmo que morramos um dia, esse Jesus que ama você e que ama a mim, Ele vai ressuscitar você e a mim também. Então, uma outra razão para você não temer. Você entende? Agora, interessante, né? Mesmo com Jesus na vida, mesmo com Jesus na igreja, a igreja vai enfrentar dificuldades. A lição de hoje foi muito clara. Esta igreja um dia vai passar por uma tempestade que você não tem a ideia do que vai ser. Não temos a ideia. Mas a Bíblia diz, Espírito of Si, né? Diz que essa igreja um dia, hoje, militante, será uma igreja triunfante. Será uma igreja triunfante. Você crê nisso? Você acredita nisso? O conforto é que Jesus está dentro do barco. E ele fala assim: eu estou com você. Teve um problema? Acredita que Jesus está com você? Lá no Isaías capítulo 43, de 1 a 3, ele diz assim: estarei contigo no fogo, estarei contigo nas águas, nos rios. Ele diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo.
quando pelos rios, eles não te submergirão. Então Jesus vai estar conosco. Interessante que mesmo Jesus no barco, a Bíblia declara que Jesus estava dormindo. E agora? Jesus no barco, mas não estava fazendo nada, estava dormindo. Lá em cima, a coisa pegando. Lá em cima estava feio, lá em cima estava entrando água. E Jesus lá, de boa, na parte de baixo do barco, tranquilo, no travesseiro, dormindo. Em paz. Dormindo, você que pensa. Jesus revela aí uma coisa. O Jesus humano, 100% humano, ele estava dormindo. Mas o Jesus divino, 100% divino, ele nunca estará dormindo. Ele sempre estará acordado para ver que coisa que meus filhos lá na terra estão precisando. Jesus não nos deixou aí para poder ficar abandonados. Marta um dia chegou e falou assim: olha, se o Senhor estivesse aqui com a gente, meu irmão não teria morrido. Irmãos, Jesus na vida não é garantia de sucesso total. Não é garantia. Pessoas cristãs, muito cristãs, elas falam. Pessoas cristãs, muito cristãs, elas morrem de câncer. Elas morrem de acidente de carro. Pessoas muito cristãs, muito fiéis à igreja, elas ficam em casa entrevadas em cima de uma cama. E você que está aqui, dê louvores a Deus, porque você pode andar, pode respirar, porque você pode estar aqui na igreja. E aproveite o tempo para estar na igreja, sabe por quê? Até esse tempinho que nós temos hoje, que é uma maravilha, isso nos vai ser tirado. Um dia vai ser tirado de nós. Sabe? Mas uma razão para você não temer. Quando Jesus está dentro do barco, ele repreende o mar, repreende os ventos, porque ele é o Criador do mar e o Criador dos ventos, o Criador da água. E eu vou dizer para você uma coisa: falar que é cristão é muito fácil, mas agir como cristão é o grande desafio. Porque às vezes a gente fala que tem muita fé. Quando chegam os problemas, a gente fala: que troca, que desgraça, porque eu, logo eu. É momento de você colocar a tua fé em ação. Quando vem uma provação, é momento de você e eu colocarmos a nossa fé em ação. Amém. Mostrar que nós cremos. Mostrar que não é uma fé sem obras. Amém. É uma fé em ação. Você entende? Quarta razão para você acreditar, para você não temer. Jesus não leva você para o mar para você sucumbir. Jesus, Deus, Espírito Santo, não nos colocaram nesse mundo e disse assim, como alguns dizem, colocou aí, largou para lá, está abandonado. Não. Deus não deixa o teu problema ultrapassar o poder que Ele tem para resolver o teu problema e o meu problema. O teu problema jamais será maior do que o Deus que você acredita. Deus não te deixa sucumbir nesse mundo, irmãos. Eu já encontrei muita gente que diz: olha, eu já estou por um filho, não estou aguentando mais. Quando eu estava no hospital, eu posso falar, antes eu não podia falar nada, porque eu nunca tinha sido hospitalizado, nunca tinha ficado no hospital um dia. Eu cheguei eu falei: nossa, e agora a Camila vai ficar viúva para poder casar de novo, porque eu acho que eu vou embora. Pensei, que fezinha. Meu Deus, eu estou decepcionando o Senhor e me decepcionando também, porque eu pensava que eu tinha mais fé. Mas quando chega o problema, você vai perceber que você precisa de mais fé ainda. Ou não é assim com vocês? Quando chega o problema com vocês, você pensa: isso aí não é nada, isso é brincadeira. Não, minha fé é muito mais alta. É assim que funciona? É assim que funciona? Ou vocês sentem a pancada? Ou você sente que precisa de mais fé para suportar? Pois eu senti. Outra razão. Versículo 39. Depois da tempestade vem a bonança. Irmãos, não tem nada melhor. Às vezes você está dirigindo por aí,
Aí uma tempestade danada, você tem que parar o carro, você fica, nossa, não estou enxergando nada, não está enxergando as saídas. Uma vez eu vi de Cape Cod e estava nevando. E eu vou dizer para vocês, tem uma coisa que eu fico com raiva de mim é quando eu erro as saídas, quando eu me perco. Eu não sei se é uma coisa dos homens, mas eu fico muito bravo comigo, sabe? Fico muito chateado. E aí começou a nevar. Eu saí lá do Cape Cod nevando. Para piorar a coisa, a Bia lembra disso. Eu tinha comido um bolo de chocolate que me fez mal. E eu não estava sentindo bem. E aquela neve agora que vinha caindo atrás do carro, já caía agora na frente do carro. Aí agora a única coisa que eu pude fazer, sabe o quê? Eu falei, Meire, eu não estou enxergando nada. Eu tive que desligar as luzes do carro para poder enxergar. Graças a Deus, entramos pela saída correta, chegamos em casa. Que maravilha, que conforto. Depois você fala, olha, cheguei. Irmãos, um dia, depois que você passar por todas as dificuldades dessa vida, quando você chegar nos portais da Canaã Celestial, você vai dizer, ufa, que bom que passou. Amém. Que bom que passou. Porque aqui a vida não é fácil. Aqui a vida é difícil. E jamais, eu gosto de, às vezes a minha esposa fala comigo, nossa, Charles, você é meio negativo de vez em quando, né? Eu não sei, eu sou, ainda bem que não tem mais mineiro aqui, né? Só eu. Eu não sei, mineiro é desconfiado, ele pensa assim, aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Então eu fico assim, olha, eu bati a minha testa naquela porta. Quando eu passar por aquela porta de novo, eu vou abaixar mais ainda para não bater a testa de novo. Porque às vezes a gente abaixa até demais da conta, né? Eu não sei se é um defeito só meu ou se é de nós mineiros. Não sei se tem mais algum mineiro por aqui. Hã? Cadê mineiro? Alexandre, você é mineiro? Tem mais mineiro que não, né? Vocês são mineiros? É assim, ali? Vou perguntar para homem, não vou perguntar para mulher, não, porque eu sou homem. O mineiro é assim? Você é assim também? Você fica desconfiado de que pode acontecer? Sabe por quê, irmãos? A gente precisa se preparar para as dificuldades. Prepara. Porque quando você se prepara, que elas chegam, o baque é um pouco menor. Mesmo com a nossa pouca fé, Jesus permite que você desfrute bonança depois da tempestade. Olha bem. A gente não merece, mas Ele permite que você desfrute de paz. A paz que o inimigo tirou no começo da tempestade. Ele permite que você desfrute dessa paz. Eu vou dizer para vocês porque há 2 semanas atrás, 1 semana e meia, a minha filha estava passando por um problema no Brasil. E eu vou dizer para vocês, eu me decepcionei comigo, porque por 4 dias eu fiquei muito angustiado. Eu fiquei sofrendo muito. E quanto mais eu orava, mais eu queria orar, orar. E aí um dia eu falei, Deus, quem é vocês? Eu acho que eu não estou confiando no Senhor, não. Eu estou pedindo demais, eu toda hora fico só pedindo pelo mesmo problema. Parece que eu não entreguei o problema nas tuas mãos. Parece que eu estou carregando o problema comigo. Irmãos, só depois de 4 dias que eu consegui desfrutar paz. Aquela paz que o salmista fala no capítulo 3, versículo 5 de Salmos, no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim, deito e em paz eu pego no sono. Aquela semana foi terrível para mim, aquela semana. E aí essa semana eu já consegui desfrutar um pouco de paz. Mas eu não vi a resposta da oração ainda sendo vista nos meus próprios olhos. Você sabe de uma coisa? Quando os problemas vêm na vida da gente, às vezes a gente está com os olhos tão fechados que a gente não consegue ver Deus agindo quando o problema começou, quando você fez o seu primeiro pedido. A prova disso foi que Maria, quando Jesus ressuscitou, ela estava tão chateada, tão triste, tão apavorada, que Jesus conversou com ela e ela não percebeu que era Jesus. Lembra? Gease, lembra, sabe quem é Gease? Você sabe quem é Gease? Sabe quem é Gease na Bíblia? Gease é aquele escudeiro lá de... Ele começa com ele mesmo.
Eliseu, tá certo, isso mesmo. Joás olhou para um monte assim, ele viu o monte de Israel todo cercado pelos cavaleiros, pelos inimigos, os assírios, lembra disso? Aí Eliseu falou: Senhor, abre o olho desse rapaz, porque Eliseu conseguia enxergar por trás, ou pela frente, não estou bem certo, ele conseguia enxergar o quê? Guerreiros do céu protegendo o povo. Eu não consegui enxergar isso. Mas para comprovar que Deus é Deus, que Ele alivia a tempestade, hoje de manhã, minha filha, que nunca me passa mensagem, 6 e pouco da manhã, ela vai me passar uma mensagem de manhã: pai, como é que você está? Aí eu falei: eu vou ligar para ela. Está acordada, né? Eu liguei para ela, conversei com ela 40 minutos. Ela estava em paz. E eu pude vir para a igreja. E esse sermão foi feito baseado na paz que eu não tinha, mas acreditava que Deus iria me devolver essa paz. Por isso que eu fiz essa mensagem de hoje. E sabe de uma coisa? A paz que estava reinando no meu coração a partir do início do fim de semana passado, hoje ela é muito mais plena do que a paz que eu tinha antes. Sabe por quê? Irmãos, Deus nunca te deixa no meio da tempestade sozinho. Amém. Nunca. E Ele nunca deixará. E aí os discípulos ainda viram: olha que cara de pau esses discípulos, né? Cara de pau. Quem é este? A gente nunca viu uma coisa dessa. Ele fala, o mar para. Ele fala, o vento para. Que negócio é este? Você lembra uma vez que Jesus perguntou assim: ei, vocês 12 aí, vocês me conhecem, né? Conhecem? Ah, sim, Senhor, conhecemos. Tá bom. O que é que as pessoas dizem que eu sou? Ah, começaram a gaguejar. Ah, Senhor, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Aí Jesus vai fundo. Jesus fala: e você? Quem eu sou? Para vocês. Aí Pedro dá um salto e fala assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Os discípulos tinham dificuldade de saber quem era Jesus. Da outra vez, Jesus, eles estavam no barco, arrebatado por uma tempestade, São Mateus capítulo 14. Os discípulos estavam quase afundando no barco, e a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio do mar, andando sobre as águas, na 4ª vigília da noite. E aí os discípulos: olha lá, é um fantasma. Não sabiam quem é Jesus. Meu irmão de Fall River, você sabe quem é Jesus? Você acredita nesse Jesus? Quer saber quem Ele é de Bíblia? Você já fez um ano bíblico muitas vezes, você sabe. Mas de prática, na tua vida, no teu coração, na tua mente, sabe? Sabe quem Ele é? Suficiente para dizer: esse é o Deus poderoso. É suficiente para dizer isso? Mas a gente é fraco, irmão. Vou dizer para vocês, eu fiquei muito chateado comigo. Eu fiquei muito chateado e decepcionado. Eu falei: Senhor, eu falei com Deus desse jeito: Senhor, puxa vida, hein? Brincadeira, né, Senhor? Eu falei: brincadeira, né, Senhor? 43 anos de adventista, quase 44, ainda estou aqui com essa fé tão fraca. Não estou conseguindo desfrutar a paz. Sendo que o Senhor já provou para mim durante 44 anos como o Senhor é. E eu não tenho motivo para duvidar do Senhor. Estou aqui agora, sem paz. Foi assim que eu falei com Deus. Quem é este? Você sabe? Você sabe? Sabe de uma coisa, irmãos? É momento de nos prepararmos para as tempestades. Porque o que você passou até agora, quem estudou a Bíblia comigo sabe, vai piorar. Viu, Thaís? Mas vai acabar. Tá bom? Estou falando com ela, eu estudei com ela. Vai acabar. Qualquer tempestade está com vocês. Samir, vai acabar a tempestade. Porque eu falei com vocês que ia piorar, né? Mas falei com vocês também que um dia irá acabar. Não sei quando, mas vai acabar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que nesse sábado você saia daqui mais confiante em Deus. Volte para casa com tranquilidade, com paz. Que você deite na cama e possa desfrutar de um sono tranquilo no Senhor. É o meu desejo para você. Então, Dani, pode me cantar. Deus te abençoe, tá?